Bom dia para todos, bom dia, que Deus possa abençoar sua vida nessa sexta-feira. Gostaria de declarar um fim de semana abençoado para você, amém? É muito importante a gente falar sobre o propósito. O propósito significa a ideia, né? A ideia principal. O fato de estarmos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, agora de segunda a sexta, às 6 da manhã, por 10 a 11 minutos, é para que você possa ser inspirado em ler a palavra de Deus. Porque nós entendemos que é a palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Então, quando Deus colocou no meu coração em ter esse tempo lendo a Bíblia com o pastor, é para que você seja inspirado pela palavra de Deus, para que você tenha paixão pelas Escrituras, amém? Então é muito importante, e também estamos estudando o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho do Reino. Muitas pessoas por aí afora têm ensinado o Evangelho, que são as boas notícias, mas têm ensinado o Evangelho segundo eles, mas não segundo o reino. Então o Evangelho que vem para transformar vidas é o Evangelho que Jesus ensinou, é o Evangelho do reino. Então vamos entender mais um pouquinho na nossa perícope desse dia o que significa esse Evangelho do reino, quais são esses princípios. Nós estamos em Marcos capítulo 4, versículo 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Então essa passagem aqui fala sobre um princípio que rege o reino de Deus. O que é o reino de Deus, pastor? É a presença de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a terra. E esse governo, esse reino, tem uma constituição. Esse reino é movido por leis. Uma das leis aqui é o princípio e a lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? É que tudo que você semear, você vai colher. Se você quiser se beneficiar de tudo que o reino de Deus tem para oferecer para você, você tem que estar debaixo dos princípios desse reino. Então, a Bíblia diz que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. O que é a semente lançada à terra? É a palavra de Deus. A palavra é a semente. Quando a semente é lançada, então a Bíblia diz que o homem pode dormir, pode se levantar, dormir de noite, acordar de noite, de dia, e a semente vai germinar e vai crescer, não sabendo ele como. Por quê? Para nós cabe semear, mas para Deus cabe frutificar, para Deus cabe fazer com que essa semente gere, porque a vida pertence a Deus. Existe uma genética dentro da semente que faz com que a semente produza. E a Bíblia diz que a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. O que nós podemos aprender com isso nesse dia? É que tudo que quisermos na nossa vida, nós precisamos semear. Então, palavras são sementes, tudo que você fala, você vai colher o que você fala. Atitudes são sementes. Generosidade, a forma com que você contribui na obra de Deus, é um tipo de semente. O que mais? Pensamentos são sementes. O tempo que você oferece para Deus, o seu tempo é uma semente. Então, nós aprendemos o seguinte: tudo que quisermos que aconteça em nossas vidas amanhã, nós temos que semear hoje. E aquilo que nós estamos vivendo hoje é uma colheita
daquilo que nós plantamos ontem. Olha que coisa interessante. Então, hoje, você está colhendo aquilo que você plantou em dias anteriores. E amanhã você vai colher aquilo que você está plantando hoje. Então, se você quer mudar a sua vida, se você quer uma nova dinâmica, se você quer ter experiências novas com Deus, se você quer viver uma outra realidade, você tem que mudar a sua semente. Por quê? Esse princípio diz o seguinte: você colhe exatamente aquilo que você planta. Cada árvore produz segundo a sua espécie. Segundo, você sempre vai colher mais do que você planta. Então você coloca um caroço de milho e vai colher espigas ou espigas de milho. Então a colheita é sempre maior. E esse é o princípio do reino de Deus. Então, se você pensa no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, na sua empresa, se você acha que está faltando alguma coisa, o que está faltando é a semente. Ah, mas eu não tenho carinho, eu não tenho amor, isso não está acontecendo. Semeia, porque quando você semeia, você vai colher. Então, se você quer amor, semeia amor. Se você quer carinho, semeia carinho. Se você quer atenção, semeia atenção. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Esse é o princípio do reino. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então a Bíblia fala aqui, no versículo 28, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio da espiga. Existe um processo na nossa vida. E esse processo significa esperar. Ninguém lança uma semente num dia para colher no outro dia. Nós vivemos numa geração em que é a geração do fast food, Ou seja, tudo muito rápido, tudo tem que ser na hora, mas nós precisamos entender que existe o tempo de Deus, existe o kairos de Deus, existe um processo para que a semente germine. Então, talvez você esteja colhendo hoje aquilo que você colheu, aquilo que você plantou há 3 anos atrás, aquilo que você plantou há 2 anos atrás, aquilo que você plantou a vida toda, porque tem semente que demora para germinar. Com certeza, tem muitas coisas boas que você está colhendo hoje que você plantou há muitos anos atrás e você nem se deu conta disso. Então é muito importante a gente entender esse princípio da semeadura, que Deus quer nos abençoar, mas Deus estabeleceu esse princípio, que o Senhor vai nos abençoar à medida que a gente semeia. Então Deus nos dá a genética da vida. A Bíblia diz assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Então não cabe a Deus semear, cabe a Deus dar o crescimento à semente. Você deve semear. Então nós somos colocados nesta terra para sermos protagonistas. Lembra o Evangelho do Reino? Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para salvar o homem. Deus criou o homem para que ele governasse na terra. Deus criou o homem para que ele exercesse domínio. E esse domínio foi perdido, foi entregue a Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Mas Cristo veio resgatar o reino. Cristo não veio somente trazer salvação, que é lógico que é profundamente importante, mas Cristo veio trazer o reino de volta, e esse reino foi nos dado, e a Bíblia diz que nós reinamos com Cristo. Então cabe a nós, cada um de nós, viver intensamente, semear intensamente, e entender que todas as vezes que nós semeamos, nós precisamos ter perseverança e paciência. A Bíblia diz no livro de Tiago que o agricultor aguarda com paciência as primeiras, as últimas chuvas, até que a semente germine. Então você é um agricultor de Deus. Você hoje, Deus está te colocando sementes nas suas mãos. O problema é que semente precisa ser semeada. Semente
não pode ser guardada, deve ser semeada. Então semeie a sua atitude, semeie os seus dons, semeie hoje os seus talentos, abençoe pessoas, ame, se relacione, se entregue de coração para aquilo que Deus está colocando na sua vida. Vá em direção aos teus sonhos. Pastor, eu tenho um sonho, mas se você ficar só dormindo, esse sonho não vai se concretizar. É interessante notar que a Bíblia diz no versículo 27, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia. Então alguém fica imaginando, eu vou pôr a semente e vou dormir. Não, você tem que lançar a semente e acordar de noite e de dia. Isso aqui dá um sentido de movimento, dá um sentido de sairmos da zona do conforto, de semearmos aquilo que nós queremos colher amanhã. Não viva uma vida do imediatismo. Creia, persevere, tenha paciência. Você está semeando coisas boas? Com certeza você vai colher isso. Quem sabe, esse tempo, eu quero profetizar, tudo que você tem orado, porque oração são sementes, tudo que você tem meditado na palavra, palavras são sementes, tudo que você tem falado durante esses anos, a sua fé, a sua palavra é uma semente no reino de Deus. Eu sinto de falar isso para você nessa manhã. Sinto pelo Espírito de Deus de transferir isso para você, no seu coração, de que chegou o tempo da sua colheita. Chegou o tempo de você colher o seu empenho, a sua dedicação, o seu trabalho, a sua fé na obra do Senhor. Tudo que você tem feito em todos esses anos, você vai colher nesse ano, você vai colher nesses dias. Eu quero declarar isso. Tenha um coração aberto para receber a colheita de Deus, porque não basta apenas semear, também nós precisamos aprender a colher, porque às vezes semeamos, e quando a colheita vem, a gente não está com as nossas mãos estendidas para receber. Eu quero declarar sobre a sua vida neste dia, que chegou um tempo na sua vida de você colher aquilo que você tem plantado. E se você tem feito uma semeadura errada, comece hoje a semear correto e aguarde, persevere, creia, porque com certeza Deus tem uma colheita abundante para as nossas vidas. O salmista diz: quem sai chorando enquanto semeia. Aleluia. Que esse é o período mais difícil, é o período que você tem que exercer fé. Quem sai chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, colhendo os feixes. Que Deus abençoe a sua vida neste dia. Que Deus abençoe o seu fim de semana. Que você tenha um fim de semana de colheita, e que você também tenha disposição para semear o melhor, porque o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Deus te abençoe e até segunda às 6 da manhã.